Você não está completamente aqui. Uma parte sua, invisível, pode estar vivendo agora, em outro lugar, além do tempo, além do espaço, além de tudo que você entende como real. E se essa vida que você chama de sua for apenas uma sombra, projetada por um eu que você ainda não conhece, então pare por um instante e sinta quem mais pode estar te observando, por dentro. Você já teve a sensação de que há mais em você do que aquilo que consegue explicar? Como se uma parte silenciosa, invisível, estivesse te acompanhando, mas de longe. Não é um sentimento constante, é sutil. Surge em momentos de vazio, de déjà vu, ou naquela pausa em que tudo parece mais quieto do que deveria. E se essa parte ausente não for imaginação, mas uma presença real, vivendo em outra camada da realidade? A ciência moderna ainda não consegue provar, mas pistas estão por toda parte. Entre pensamentos acelerados e rotinas mecânicas, há um ruído de fundo, e sob ele, algo pulsa. Muitos chamam de intuição, outros de alma, mas pode ser apenas uma versão sua que nunca envelhece, nunca esquece, e que mesmo agora está acordada em outro lugar, não em sonho, mas em plena consciência. Se isso for verdade, então você não é só quem pensa que é. Talvez essa versão mais profunda esteja tentando te mostrar algo, mesmo que em sussurros. Um sinal aqui, uma lembrança que não deveria existir ali. Mas isso é só a superfície. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende o espaço, o tempo e a si mesmo. E se eu te dissesse que o universo pode ter 11 dimensões e que você só consegue perceber 4, para cima, para baixo, para os lados e no tempo, é isso que seus sentidos reconhecem. Mas os físicos mais brilhantes do mundo acreditam que há muito mais acontecendo ao seu redor. Dimensões ocultas, dobradas sobre si mesmas, escondidas dentro da própria estrutura da realidade. E tudo isso pode estar interferindo na sua vida sem que você perceba. Essa ideia vem da teoria M, uma das propostas mais ousadas da física moderna. Ela surgiu para unificar todas as versões da teoria das cordas e explicar desde buracos negros até partículas subatômicas. Mas para que ela funcione, é preciso aceitar algo radical: que o universo é feito de cordas vibrando não em 3, mas em até 10 dimensões espaciais, mais o tempo. A maioria dessas dimensões estaria compactada, como fios enrolados no espaço, invisíveis, mas fundamentais para tudo existir. Agora pense, se essas dimensões extras realmente existem, por que você não consegue vê-las? Talvez a resposta esteja menos nos seus olhos e mais na própria forma como você existe nesse universo. O que acontece quando você ultrapassa os limites da percepção e começa a explorar o que está além da sua própria biologia? O próximo passo vai te mostrar como a realidade pode ser muito maior e muito mais estranha do que você jamais imaginou. Imagine viver sua vida inteira preso a uma parede, sem nem saber que existe um mundo inteiro ao seu redor. É assim que os físicos descrevem a nossa existência, como seres que habitam uma membrana tridimensional, flutuando num espaço com muito mais dimensões. Você se move dentro dessa camada como um personagem desenhado numa folha de papel, sem conseguir ver o que está fora dela. Mas isso não significa que o resto não exista. Ele apenas está fora do seu alcance sensorial. Segundo a física teórica, vivemos em uma tresbrana, uma espécie de superfície tridimensional embutida em um universo de múltiplas dimensões. Outras branas, ou realidades, podem estar separadas de nós por micrômetros, e ainda assim, completamente inacessíveis, como páginas de um livro que você nunca viu, mas que estão empilhadas ao seu redor. Algumas teorias sugerem que até o Big Bang pode ter sido o resultado da colisão entre duas dessas branas, realidades que se tocam por um instante e criam tudo o que conhecemos. Agora pense, se o universo pode colidir com outros universos,
O que impede que você também esteja conectado com outras versões de si mesmo, em branas paralelas. Talvez aquela sensação estranha de já ter vivido algo não seja apenas psicológica. Talvez seja um reflexo de algo que vibra em outra camada da realidade. E no próximo tópico, vamos explorar justamente o que pode estar por trás dessas experiências inexplicáveis e o papel surpreendente da sua própria consciência. E se o seu cérebro não criasse consciência, mas apenas a recebesse? Como uma antena sintonizando uma frequência invisível, sua mente pode estar captando algo que não vem de dentro, mas de fora. Essa ideia, embora pareça absurda à primeira vista, tem ganhado força entre neurocientistas e físicos modernos. E se for verdade, isso muda tudo o que pensamos sobre quem somos. Porque talvez você não pense, talvez você seja pensado. Modelos como o holonômico sugerem que memória, percepção e até identidade são padrões holográficos. Cada parte contém o todo. Isso explicaria por que certos traumas, emoções ou lembranças parecem grudar no corpo inteiro, mesmo quando não fazem sentido racional. Mais do que um arquivo armazenado no cérebro, sua consciência pode ser uma rede em sintonia com algo maior. Um campo que se estende além do tempo, do espaço e do corpo. E é por isso que algumas experiências são tão difíceis de explicar com lógica linear. Mas se o cérebro é apenas um receptor, quem ou o que está transmitindo? Talvez você não esteja vivendo apenas uma realidade, mas acessando fragmentos de outras, sem nem perceber. Sonhos vívidos, intuições precisas, arrepios sem razão, podem ser sinais de uma consciência maior tentando atravessar o ruído. E no próximo capítulo, vamos ver como místicos, psicólogos e físicos de vanguarda começaram a chegar à mesma conclusão, por caminhos totalmente diferentes. Jung, místicos orientais, gnósticos e físicos modernos chegaram a uma ideia surpreendente. Você não é apenas uma pessoa, você é um campo inteiro de existência, fragmentado, profundo, multifacetado. Cada uma dessas tradições, separadas por séculos e culturas, descreveu a consciência como algo que se estende muito além do corpo e da mente racional. Coincidência? Ou estamos todos sentindo ecos da mesma verdade, por caminhos diferentes? Carl Jung chamava isso de self. Um eu maior que inclui luz e sombra, consciente e inconsciente, o pessoal e o universal. Para os místicos da Índia, o Atman é o verdadeiro eu, uma centelha do infinito refletindo no finito. Já os gnósticos viam a alma como um feixe de luz espalhado por diversas dimensões. E na teosofia, o você que vive essa vida seria apenas uma camada. Acima de você, existem corpos astrais, causais, até divinos, diferentes níveis de consciência, diferentes versões de si mesmo. Mas por que tantas visões distintas apontam para a mesma estrutura profunda? Talvez porque, em algum nível, todas estejam captando uma realidade que a ciência só agora começa a explorar. E se essas tradições antigas forem pistas deixadas por quem já tocou o que estamos tentando entender? No próximo tópico, vamos mergulhar nos momentos em que essa verdade parece atravessar o véu. Sonhos, déjà-vus, intuições. E mostrar que, talvez, você já tenha sentido isso antes. Você já acordou de um sonho tão real que parecia mais vívido do que a própria vida? Ou teve um déjà-vu tão intenso que parecia lembrar de algo que nunca viveu? Esses momentos não são apenas curiosidades mentais. Podem ser rachaduras na sua percepção. Brechas por onde vazam fragmentos de outras camadas da sua consciência. Experiências que desafiam a lógica, mas se repetem com precisão assustadora. Muitos relatam intuições que se confirmam com detalhes, memórias de lugares nunca visitados e sensações inexplicáveis de familiaridade. Em estados de meditação profunda ou crises emocionais, algumas pessoas dizem sentir uma presença, íntima, porém desconhecida, como se fossem observadas por uma versão mais sábia de si mesmas. Isso não é ficção. Estudos em EQMs
experiências místicas e estados alterados, revelam padrões consistentes de hiperrealidade e consciência expandida. É como se a mente, por um instante, escapasse da prisão do tempo. Mas se essas experiências não forem falhas, e sim sinais, talvez o que você sente nesses momentos não seja a imaginação, mas a consciência maior tentando se lembrar de si mesma. E se isso for verdade, temos que nos perguntar: onde exatamente está localizada a sua consciência? O próximo tópico vai levar essa investigação ainda mais longe, explorando a possibilidade de que sua mente não esteja no seu corpo, mas que seu corpo esteja dentro da sua mente. E se sua mente não estivesse dentro da sua cabeça, mas sua cabeça estivesse dentro da sua mente? Essa ideia, embora pareça absurda à primeira vista, está ganhando força entre físicos e filósofos da consciência. Segundo essa visão, o eu que você conhece seria apenas a superfície, e a verdadeira consciência seria um campo invisível, abrangente e profundo, permeando tudo, como ondas em um oceano que você nunca viu, mas que sente o tempo todo. E tudo isso pode ser mais real do que você imagina. O físico David Bohm falava do ordem implicada, uma dimensão dobrada onde tudo está conectado, onde tempo, espaço e identidade se misturam como parte de um único campo. Já o filósofo Philip Goff defende o panpsiquismo, a ideia de que a consciência, em algum nível, está presente em toda a matéria. Não que pedras tenham pensamentos, mas que a própria estrutura do universo tem potencial para sentir. Se for assim, sua mente seria um canal, não uma origem. Um receptor sintonizado com algo muito além do biológico. Isso explicaria por que algumas pessoas veem detalhes precisos fora do corpo durante experiências de quase morte, ou por que certas intuições desafiam qualquer explicação racional. Talvez seu cérebro seja apenas a interface, e a consciência, o sistema por trás. Mas se isso tudo é verdade, quem é você, afinal? No próximo tópico, vamos explorar a ideia de que o você, que acorda todos os dias, pode ser apenas um reflexo de algo muito maior, vivendo em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. E se o você que vive esta vida for só uma sombra projetada por um eu muito maior, que você ainda não conhece? Não no sentido espiritual abstrato, mas literalmente, como um objeto tridimensional, lançando uma sombra bidimensional. Nesse caso, sua personalidade, suas memórias, seu nome, seriam apenas uma parte visível de algo mais profundo, vivendo em múltiplos planos ao mesmo tempo. Uma projeção, sim, mas de uma estrutura real e complexa, que está além da sua percepção cotidiana. Essa ideia encontra eco na própria física. Se o universo é uma membrana num campo de 11 dimensões, por que sua consciência obedeceria a menos regras? Talvez sua identidade atual seja só um dos muitos pontos de vista de uma consciência maior, ramificada em diferentes direções. Como raízes invisíveis conectando várias vidas, versões e experiências simultâneas. Jung já sugeria isso com o conceito de self total, e místicos orientais falam do mesmo fenômeno com outras palavras: o eu que observa todos os eus. Então, e se aquela sensação de estar incompleto ou de esquecer algo importante for na verdade uma lembrança que vem de outra parte sua? Não uma falha, mas um chamado, um sussurro do que você é por inteiro. E se for possível sentir, mesmo que por um instante, essa presença maior se aproximando? No próximo tópico, vamos explorar os sinais sutis de que esse eu mais profundo não só existe, como pode estar tentando se conectar com você agora mesmo. Cerca de 10% das pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam ter visto, ouvido e sentido coisas reais, mesmo estando clinicamente desacordadas. Detalhes de conversas em outras salas, descrições exatas de objetos fora do campo de visão, e até informações confirmadas depois pelos médicos. Essas experiências
desafiam completamente a ideia de que a consciência morre com o cérebro. E se, mesmo por instantes, sua consciência pode existir fora do corpo, o que mais ela é capaz de fazer? Esses relatos não vêm de livros esotéricos, mas de hospitais, pesquisas científicas e estudos neurológicos sérios. O que antes era descartado como delírio ou alucinação, hoje intriga especialistas que buscam novas explicações. A hipótese: a consciência pode ser um campo que se desacopla temporariamente do corpo, acessando outros níveis de realidade, como uma estação de rádio mudando de frequência. Isso coloca em xeque tudo o que achamos saber sobre vida, morte e identidade. Se sua consciência pode existir além do cérebro por alguns minutos, o que impede que partes dela estejam sempre além, o tempo todo? Talvez esse você maior já esteja observando tudo, mesmo que em silêncio. E talvez, em momentos específicos, ele encontre uma forma de se aproximar. No próximo e último tópico, vamos falar sobre os momentos em que esse contato acontece e o que eles podem estar tentando te lembrar. E se o que você chama de eu for apenas uma das muitas versões suas, vivendo agora mesmo em outras camadas da realidade, não no futuro, não em outra vida, mas ao lado, em direções que seus sentidos não conseguem acessar. Talvez aquela sensação de déjà vu, de saudade sem origem ou de lembrança que não pertence a essa vida, seja você se tocando de fora para dentro. Muitos relatos falam de uma presença silenciosa, observando seus pensamentos, uma consciência que não julga, apenas assiste. Em sonhos, meditações profundas ou até momentos de dor intensa, esse eu maior parece se aproximar. Não como uma entidade externa, mas como uma lembrança do que você realmente é, inteiro, desperto e espalhado por mais dimensões do que sua mente linear consegue conceber. Quando esse contato acontece, ele não traz respostas, apenas um sentimento: eu ainda estou aqui. Talvez você nunca tenha se perdido, só se fragmentado. E agora, em pequenos momentos, começa a se lembrar. Esse vídeo não foi feito para te convencer de nada, apenas para reacender em você uma suspeita antiga, um sussurro que talvez nunca tenha ido embora. A jornada continua além daqui, mas o resto, só você pode sentir. Então, antes de sair, pergunte a si mesmo: quem de verdade está assistindo isso agora? Se esse vídeo despertou algo em você, um pensamento, uma lembrança, ou só aquela sensação estranha de que tem algo a mais, então não deixe isso morrer aqui. Deixe o like para mostrar ao YouTube que esse tipo de reflexão importa. Se inscreve no canal para continuar explorando o invisível comigo. Compartilhe com alguém que você sente que também está começando a lembrar. E me responde nos comentários: você já sentiu que uma parte sua estava viva, em outro lugar?